do Senhor para os amados irmãos. Queremos deixar uma palavra que se encontra no livro de Esther, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que a contralei. Se perecer, perecerei. Vemos aqui a história da rainha Esther, uma história muito conhecida de todos os irmãos, desde a escola dominical, das criancinhas até os adultos. Vemos aqui uma mulher de coragem, uma mulher que se propõe a estar lutando pelo seu povo. Esther foi rainha e não esqueceu o seu povo. Ela se manteve fiel às suas raízes, mesmo estando numa posição maior, ela não esqueceu quem ela era. E nessa manhã, o Espírito Santo de Deus nos diz que nós precisamos entender isso, que independente da nossa posição, que independente de onde estejamos, seja no nosso trabalho, seja no nosso convívio social, não podemos negar nossas raízes, não podemos deixar de demonstrar quem somos. Independente de qualquer lugar que estejamos, temos que brilhar, temos que mostrar a glória do Senhor. E Esther, ela se encontra de frente com um grande desafio, e nesse desafio, Esther se prepara para esse grande desafio, que era estar na presença do rei, mesmo sem ser convidada. E aqui, irmãos, nós podemos entender que nós também precisamos estar preparados, precisamos buscar a presença de Deus, nos revestimos de toda a armadura celestial, para que a gente não seja pego de surpresa, despreparado em meio das nossas batalhas. Esther sabia que ela estava de frente a um grande desafio, e nesse desafio, Esther se coloca na posição de serva, de buscar a presença de Deus. Não importa qual desafio que você esteja passando nesse dia ou nessa semana, mas o que importa, irmão, é qual a posição que você está tomando diante desse desafio. Onde você tem buscado sua força, onde você tem buscado o refúgio, onde você tem buscado as estratégias para a sua batalha. Esther, nesse momento, ela precisava de uma estratégia para chegar até o rei. E ela sabia que a resposta vinha de Deus. Tanto que ela coloca seu povo, suas servas, todos para buscarem, jejuar, se consagrar, buscar em Deus a resposta. Que você também e que eu possamos buscar em Deus as respostas para as nossas batalhas. Que possamos buscar estratégias certas para chegar aonde precisamos chegar. Esther sabia que ela precisava estar preparada para chegar ao rei. E ela usa esse tempo que ela tem para buscar a Deus, para buscar em Deus uma estratégia para estar diante do rei. É preciso sempre buscar estratégias vindas de Deus para não entrarmos em batalhas sem estarmos preparados. E essas estratégias sempre serão reveladas pelo Espírito Santo se tivermos comunhão com Ele, buscando dele isso. Com fé, podemos ter ousadia, como Esther teve. Esther teve ousadia de ir. Ela não só ficou se preparando, ela não só buscou estratégias, mas ela foi. Depois que ela se revestiu, ela foi ousada e foi à presença do rei mesmo sem ser chamada. Que nós possamos também ser assim, ousados, seguir em direção da nossa vitória, mesmo que naquele momento a gente não esteja vendo, porque Esther sabia o risco que ela corria. Ela diz para Esther: se perecer, perecerei. Mas ela tinha a certeza que ela precisava ir e fazer. Que nessa manhã você também se encoraje, se empodere da presença do Senhor e que você vá com ousadia, que você creia, mesmo sem ver,
mesmo que as situações estejam difíceis, que você não consiga ver, que você siga. Primeiro você anda, depois o chão aparece, porque é assim que as coisas acontecem no reino espiritual. Quando a gente manifesta a nossa fé, quando a gente demonstra que cremos, mesmo sem ver, as portas se abrem, o céu se abre. Hebreus 11 diz o quê? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Nós precisamos ter a certeza de que o que esperamos em Deus, Ele vai responder. E a convicção é aquela certeza inabalável que Deus está agindo por nós. Mesmo que a gente não veja, mesmo que naquele momento eu ainda não tenha recebido a ordem de entrar, como Esther. Ela foi sem saber o que aconteceria. Ela foi sem saber se o rei autorizaria a entrada dela. Mas mesmo assim, com fé, com ousadia, Esther foi e recebeu. E grande foi a bênção de Esther. Que nessa manhã, meu irmão, você também que está ouvindo essa palavra, tenha fé, tenha coragem, tenha ousadia que Esther teve de ir sem saber qual seria o destino, mas ela foi crendo na providência de Deus. Ela foi preparada, ela se preparou, ela teve estratégias para que tivesse naquele momento. E é isso que nós precisamos, nos preparar para nossas batalhas, pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê estratégias para que possamos alcançar e dentro dessas estratégias confiar, crer com convicção que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. O que ela podia fazer era ir, era crer, era estar ali naquele momento. E ela fez. Talvez no coraçãozinho dela lá palpitasse aquela ansiedade, mas ela foi. E às vezes nós precisamos ir, irmãos, mesmo que você esteja temeroso. Porque às vezes o medo tenta nos paralisar, mas quando nós usamos a nossa fé ultrapassa o nosso medo e a gente vai, mesmo com medo. E aí o medo se transforma em esperança e a esperança se transforma em vitória. Que você nessa manhã receba essa palavra de encorajamento, que você creia que o Senhor é contigo, se prepare, jejue, ore, busque a Deus orientações específicas para que você possa avançar e seja ousado na sua fé. Confie, creia no Deus poderoso. Siga sem olhar para trás, porque aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Assim diz a palavra do Senhor. Hoje você pode estar semeando e chorando, mas creia nessa palavra. Creia que o Espírito Santo de Deus te diz nessa manhã. Segue, confia, anda mesmo que você não veja, porque quando a gente anda sem ver, Deus prepara um caminho de vitória para nós, porque é de fé em fé que conseguimos ultrapassar as barreiras. Que você possa nessa manhã tomar posse dessa palavra, ser ousado como Esther, se preparar como Esther, ter as estratégias que Esther teve para vencer as suas batalhas, porque quando estamos com o nosso Deus à nossa frente, nada pode nos parar. Muitas das vezes o medo tenta nos paralisar, às vezes as circunstâncias tentam nos paralisar, às vezes as pessoas em nossa volta nos dão palavras que muitas das vezes nos entristece, as palavras nos fazem pensar em retroceder, mas que nenhuma palavra, que nenhuma circunstância tire de você aquilo que você tem de melhor, que é a tua fé, é crer. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você sente que a sua fé está abalada, que você precisa de mais, busque, porque Ele dá. Buscai e achareis, assim diz a palavra do Senhor. Busque nessa manhã. Senhor, a minha fé está abalada. Eu não tenho confiado como deveria. Talvez você não esteja buscando como deveria. Talvez você não esteja confiando como deveria. Mas que nessa manhã você pare, analise
Olha para dentro de você nessa hora e diga: Senhor, eu preciso buscar mais. Eu preciso ouvir a tua voz para usar as estratégias certas. Eu preciso ser ousado. Eu preciso crer mesmo sem ver. Olhe para dentro de si nessa manhã e veja o que você precisa. E busque do Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz nessa manhã, nos mostra nessa manhã, quando a gente usa a nossa fé, quando a gente se prepara, quando a gente busca, a vitória é garantida. Somos mais que vencedores. Assim diz o Senhor todos os dias para nós. Ele diz: estarei convosco todos os dias. E dentro desse estarei convosco, ele diz que somos mais que vencedores. Seja qual for a luta, seja qual for a batalha, somos mais que vencedores, porque Cristo nos garante a vitória. Que você tome posse dessa palavra nessa manhã, que você seja empoderado pelo Espírito Santo de Deus a ser ousado, a crer sem ver. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.